Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo num dia que com certeza será bastante agitado dentro do Vasco, até porque às 7h30 da noite teremos aí a reunião no Conselho Deliberativo para a aprovação do aporte do empréstimo no valor de 70 milhões de reais da 777 Partners. Inclusive, ontem mesmo, o Roberto Monteiro já se posicionou contra esse empréstimo, deixando bem claro que vai entrar na justiça para tentar interromper a chegada desse aporte no Vasco. O que aconteceu? A gente vai falar de uma maneira mais clara para você nesse vídeo de hoje, dessa ação, do Roberto Monteiro. Também trazer informações sobre o posicionamento do Levenciano contra, no caso, a SAF do Vasco da Gama, um posicionamento bem contundente que ele deu ao Jorge Nicola. E é claro, falar sobre futebol, porque também temos muitas informações importantes sobre o clássico de sábado contra o Fluminense. Vamos falar também sobre a partida decisiva na próxima quarta-feira contra a Ferroviária pela primeira fase da Copa do Brasil e outras novidades importantíssimas também sobre a SAF do Vasco. O vídeo está repleto de informações, e você, é claro, torcedor vascaíno, não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno, então eu vou pedir, se você ainda não é inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal, porque a sua inscrição que é importante para o nosso crescimento, a sua inscrição que vai fazer que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Então se inscreva no nosso canal, ajude. Se você não é inscrito e está aqui todo dia, o que custa se inscrever? Então nos ajude aqui embaixo, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like e, é claro, também o seu comentário se você está sendo a favor ou contra essa ação aí que o Roberto Monteiro deve estar movendo na justiça contra o empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o vídeo está repleto de novidades, então para não demorar muito, vamos tentar ser mais resumidos aqui nas informações. Eu quero iniciar falando sobre o que aconteceu ontem no futebol do Vasco da Gama, porque o elenco, diferente do que acontece normalmente, durante a rotina, foi treinar em São Januário, nessa quarta-feira à tarde, de olho nos compromissos do Vasco, nesse próximo sábado contra o Fluminense e na próxima quarta-feira contra a Ferroviária no interior de São Paulo. O elenco cruzmaltino foi treinar em São Januário. Antes do treinamento, tiveram aí uma visita ao Espaço Experiência, a antiga sala de troféus do Vasco da Gama, que foi reformada, revitalizada, realmente está muito bonita, está bem modernizada. Para quem já foi na antiga sala de troféus e chega nesse novo Espaço Experiência, vê a diferença. Então, realmente uma mudança importante aí nesse espaço dentro de São Januário. Então, antes do treino, todos os atletas, comissão técnica, visitaram o Espaço Experiência e tiveram aí a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a rica história do Vasco da Gama. Inclusive, o Zé Ricardo falou sobre esse momento de ir a São Januário, Lembrando que o Zé Ricardo teve aqui no Vasco em 2018 e naquela passagem ainda não tinha o CT Moacir Barbosa. Então era para ele normal vir todo dia a São Januário e fazer o treinamento no estádio. E o Zé Ricardo falou sobre isso. Como está aparecendo aí para vocês, ele diz o seguinte sobre ir a São Januário e treinar no Caldeirão. Na minha primeira passagem, nós treinávamos aqui e também no Campo Anexo, então era normal a gente trabalhar com esse carinho. É importante para os jogadores sentirem o calor da nossa torcida, ver essa molecada do futsal e do futebol de campo acompanhando, vibrando, torcendo, passando confiança para os atletas. Eu acho que é importante nesse momento que estamos formando um novo grupo, esse tipo de atividade aqui em São Januário. Lembrando, que tem escolinhas dentro do Vasco, tem o próprio futsal, sub-8, sub-11, então tiveram aí um momento de torcedor e elenco cruzmaltino se reunirem em São Januário, como passou as fotos para vocês. Inclusive o próprio Vasco postou uma foto do Raniel com um torcedor mirim vascaíno com a seguinte palavra, com a seguinte frase, a criançada está entendendo. Então um clima muito bom no Vasco, um clima não visto há muito tempo, e esse carinho aí foi recompensado pelos pequenos torcedores vascaínos que estiveram acompanhando o treino de ontem. Para a gente seguir e falar sobre a SAF, antes eu só gostaria de dar uma informação importante para vocês sobre dois lesionados que atualmente a gente tem no elenco: o Vitinho e o Yuri Lara. Primeiramente, com relação ao Vitinho, que sofreu uma lesão no tendão retofemoral direito na partida contra o Audax antes mesmo de iniciar a temporada, Foi num jogo treino numa quinta-feira no CT Moacir Barbosa. Ele já vem trabalhando com bola desde a semana passada e ontem, nesse treino que aconteceu em São Januário, ele participou da primeira parte do treino. Ele participou, aliás, da primeira parte do treino já com bola.
Então realmente tem grande chance de estar quarta-feira contra a Ferroviária e ainda pode estar à disposição do técnico Zé Ricardo já para esse sábado contra o Fluminense. No entanto, realmente a grande expectativa é para a próxima quarta-feira e o Yuri Lara esteve ontem em São Januário, mas não entrou em campo. Segue sendo uma dúvida forte para essa partida de quarta-feira decisiva pela Copa do Brasil. Agora sim, né, rapaziada, falar sobre SAF, falar sobre o assunto que o torcedor vascaíno quer ouvir nesse momento. Ontem, né, tivemos aí a primeira entrevista do Josh Wander, o sócio fundador da 777 Partners, falando como um futuro comprador do Vasco da Gama. Deixou bem claro que o nosso objetivo, né, segundo ele, abre aspas, o nosso objetivo é tornar o Vasco uma superpotência global. Isso animou o torcedor, inclusive o próprio Jorge Salgado, atual presidente do Vasco, comentou, né, em cima dessa entrevista do Josh Wander, dizendo o seguinte, abre aspas, totalmente alinhado, então vive essa expectativa, no caso nós torcedores vascaínos, de vermos um Vasco mais forte. E hoje será um dia agitado, porque hoje teremos a votação no Conselho Deliberativo às 7h30 da noite para votar contra ou a favor do empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais. Esse empréstimo aí que será feito pela 777 Partners, caso venha a ser aprovada a SAF, não será um empréstimo, né? O valor será abatido dos 700 milhões que a SAF utilizará para comprar o Vasco, porém caso não venha a ser aprovado a SAF dentro do clube, aí sim será um empréstimo com juros de 15% ao ano. Inclusive a gente teve detalhes ontem do contrato do empréstimo que diz que uma das condições é a exclusividade por 90 dias para que a 777 possa estudar e avaliar criteriosamente a possibilidade de uma proposta vinculante. E além disso também o Vasco colocou algumas garantias nesse empréstimo, né? Caso realmente a SAF não venha a ser aprovado e esse valor de 70 milhões não se torne um adiantamento, mas sim um aporte. E segundo informações que a gente teve, é que as garantias oferecidas pelo Vasco é a opção de compra de até 4 jogadores do clube, de acordo com o contrato, né? Tá lá na cláusula contratual quem são os jogadores, a gente não teve acesso, e além disso uma cessão fiduciária de 75% das receitas líquidas decorrentes de eventual negociação de direitos de jogadores do elenco do clube. Então muitas coisas foram colocadas aí na cláusula contratual e esse valor será tratado sim como um empréstimo comum, caso a SAF não venha a ser concretizada, e o Vasco terá que pagar até 16 de setembro desse ano de 2022. Há uma grande pergunta, né, no meio da torcida vascaína. Se hoje, 7h30, o Conselho Deliberativo aprovar o empréstimo, o que será feito com esse dinheiro? Quitar dívidas emergenciais, como salários atrasados e inclusive também atrasos com fornecedores, pagar parcelas de acordo com a RCE, que no caso é o Regime Centralizado de Execuções, em relação a dívidas cíveis e trabalhistas. Inclusive ontem, na parte da noite, a gente já teve a notícia que a Justiça está cobrando do Jorge Salgado, né, que é quem responde pelo Vasco, uma dívida, 20% da renda mensal do Vasco tem que ir para o regime centralizado e ainda não foi. Iria todo mês, né, dia 5 de fevereiro de cada mês, ainda não chegou esse dinheiro na Justiça. Então a Justiça está cobrando, já está batendo na porta do Vasco. Além disso, pagar parcela de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda e, obviamente, também, né, comprar jogadores. Não comprar, mas contratar jogadores, montar um elenco mais forte para essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É a ideia com esses 70 milhões. Porém, ontem o Roberto Monteiro se posicionou e há uma dúvida do que realmente aconteceu. O ex-presidente, também do próprio Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, notificou extrajudicialmente a diretoria do Vasco em relação a essa realização, né, da reunião que irá acontecer hoje às 7h30. O documento já foi protocolado ainda ontem na Secretaria de São Januário e o torcedor vascaíno está se perguntando: o que é isso? É uma notificação preparatória para a possível ação anulatória da reunião. Ou seja, o Roberto Monteiro está virando para o Vasco falando: olha só, eu estou entregando isso daqui para vocês, eu estou deixando bem claro que é para vocês cancelarem essa reunião, senão eu vou entrar na justiça. Resumidamente, é essa atitude que o Roberto Monteiro teve ontem, colocando, né, essa notificação preparatória lá na Secretaria do Vasco. Ele notificou aí o clube e prepara terreno, no caso, para ingressar de fato com uma ação na Justiça contra essa reunião no Conselho Deliberativo. Ele não quer, no caso, né, que esses 70 milhões cheguem dentro do Vasco via empréstimo ou via adiantamento da SAF.
Inclusive na carta ele citou 3 pontos principais. O primeiro, fazendo duras críticas e chamando o processo, no caso da transformação do Vasco em clube empresa, de viciado. O acordo não vinculante, no caso assinado pelo Jorge Salgado, contestou o caráter de urgência e a forma, no caso, com que a reunião foi convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, e também questionou a escolha unilateral pela 777 Partners, uma vez que não tiveram aí o acesso tanto dos sócios quanto de outras pessoas do clube ao conhecimento de outras propostas. Ele solicita que a reunião, no caso para aprovação desse empréstimo, desse aporte, hoje às 7h30, não venha acontecer e venha a ser cancelada. Caso isso aconteça, ele irá levar à justiça e hoje à tarde será agitada dentro do Vasco se tratando disso. Então deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários, se você concorda com a ideia do Roberto Monteiro. E além do Roberto Monteiro, também o Levenciano, mais uma vez, entrou aí com as suas palavras, deixou bem claro sobre o seu entendimento, com o que ele acha sobre a SAF no Vasco da Gama. Ele garantiu que o projeto não levará adiante, no órgão interno, ou seja, no Conselho Deliberativo do Vasco, e para ele o valor de 700 milhões de reais é falácia. Isso ele disse ao canal do Jorge Nicola. Então é claro, sem muita enrolação, dê uma olhada nas palavras do Levenciano e o que o próprio Jorge Nicola falou sobre a conversa que teve com o ex-candidato do Vasco da Gama. De qualquer maneira, o Leven entende que o acordo firmado pelo Jorge Salgado, o atual presidente, com a empresa americana não vai ser aprovado no Conselho Deliberativo, muito menos entre os sócios. Ele inclusive entende que o valor de 700 milhões de reais anunciado de investimento para os próximos 3 anos é uma grande falácia. A frase do Leven sobre esse assunto é a seguinte, abre aspas, achei a proposta ridícula e é um grande golpe porque, na verdade, em vez de 700 milhões de reais, serão colocados apenas 70 milhões. O Leven ainda completa afirmando que a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, foi criada para times pequenos e médios, não para o Vasco. Segundo o Leven, o Vasco é totalmente recuperável sem precisar vender suas ações no mercado. Então, só para pontuar, ele disse que achou a proposta ridícula, deixou bem claro que é um grande golpe, falou que o modelo SAF foi criado para times pequenos e médios e não para o Vasco, e deixou bem claro também na palavra que eu inclusive concordo que o Vasco é totalmente recuperável sem precisar vender suas ações. Das palavras do Leven, de fato, essa eu concordo. O Vasco é totalmente recuperável, mas o Vasco é também totalmente recuperável há 20 anos e até o momento ninguém recuperou. Dá para esperar mais 20? Eu acredito que não. Se em 20 nenhum político, nenhum presidente recuperou, dificilmente nos próximos anos virá o salvador da pátria e vai recuperar o Vasco. Por isso, inclusive, que nós torcedores, entre aspas, ansiamos por uma transformação do Vasco em clube empresa. E para finalizar o vídeo, Ronaldo se posicionou sobre a SAF do Vasco. Lembrando que o Ronaldo é o comprador aí do Cruzeiro, é o investidor que colocou grana para ter o Cruzeiro, inclusive ele é o dono da SAF do Clube Mineiro, e ele falou sobre essa SAF do Vasco. Ele abriu uma live na Twitch nessa última terça-feira e deixou bem clara a sua opinião sobre o que ele achou desse processo de transformação do Vasco em um clube empresa e a sua opinião sobre essa transformação. Então, é claro, fala daí, Ronaldo Fenômeno. A notícia que está aí bombando hoje na internet, nos jornais, Fala, Ronaldo, o Vasco tudo anuncia joia. também Mais a mês SAF, com você, queridão. um Como tá acordo a situação do novo bacana zagueiro com uma Michael? empresa americana. Eu acho que esse caminho é um caminho sem volta, é um caminho que os clubes, principalmente os clubes que têm dívidas muito grandes e que não tiveram essa gestão profissional anteriormente e estão com dificuldade, eu acho que é o caminho, e parabéns ao Vasco que aderiu aí a esse movimento. É um sinal de esperança para o torcedor vascaíno, que vai ter aí muito investimento e uma promessa de uma gestão profissional, uma gestão eficiente daqui para frente. Então, parabéns ao Vasco. Os torcedores vascaínos devem estar muito contentes com isso. Não vamos entrar em detalhes sobre o acordo que foi feito, porque cada clube negocia como lhe interessa e como lhe convém, e cada clube tem uma dívida, cada clube tem as suas perspectivas. Então, como vocês viram, de fato, 2 posicionamentos completamente diferentes.
um aí dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, que é o Ronaldo Fenômeno, sendo a favor da SAF, e outro do Roberto Monteiro e até mesmo do próprio Levenciano, sendo completamente contrários a essa transformação no Vasco. E eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários se você é a favor ou é contra da transformação do futebol do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Esse foi o vídeo. Se curtiu, deixem o seu like, se inscrevam. Antes de terminar, eu quero de fato agradecer a cada um de vocês. Ontem o nosso canal chegou a 500 inscritos, o canal de cortes do Gigante. E é muito obrigado, porque se não fosse por vocês isso não teria acontecido. E é claro, se você ainda não conhece esse canal, vá aqui na descrição, tem link do canal de corte. Vá lá que o canal, rapaziada, vai sem dúvida nenhuma crescer muito rápido. Então aproveite, porque lá você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do seu clube. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.